Bom dia, que Deus abençoe a sua vida de uma forma global, que todas as áreas possam receber a divina luz do Espírito Santo. Vamos hoje para mais um versículo-chave do propósito, do tapete de oração. E hoje, o nosso versículo-chave está no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: E dizeis, por quê? E aí o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja que Deus, Ele mostra o seu desagrado pela maneira desleal e injusta como alguns homens eles tratavam as suas respectivas mulheres. Enquanto elas eram jovens, belas, eles a mantinham como esposa. Porém, com o passar do tempo, com o passar do frescor da juventude, ele chegando o cansaço, pelos longos anos de sacrifício e serviço e dedicação ao marido, de forma vergonhosa, eles a trocavam por outras mulheres mais jovens, ou até, de repente, da mesma idade, mas eles faziam essa troca de forma leviana. E isso era visto por Deus como uma violência grave, uma prática mal contra a mulher. Essa infidelidade provocava feridas profundas, e dolorosas na alma da mulher. E, infelizmente, isso vem se perpetuando em nossos dias. Veja que o casamento é uma aliança tão santa diante do nosso Deus, do nosso Senhor, que Ele mesmo se coloca como testemunha dessa realização, desse feito. Ele mesmo sela essa união. Você vê que Ele se declara como testemunha. Por isso, a quebra desse importante compromisso se torna abominável diante dos olhos do Senhor, porque revela o egoísmo que está dentro do coração do homem, e interfere no propósito de Deus pela família. Ser fiel ao cônjuge e fazer bem é fazer bem a si mesmo, é cuidar da sua própria alma, é preservá-la para a salvação. Então, isso acontece com o homem, mas também pode acontecer com a mulher. Existem mulheres que também repudiam os seus esposos. Quantos também não são os maridos que às vezes trabalham muito, a vida toda, cuidando da sua esposa, e no final ela se torna uma adúltera, uma leviana. E você sabe que a Bíblia ela abomina muito mais a adúltera do que a prostituta, porque a Bíblia fala que a prostituta se vende à custa de pão, Ela está em busca de sustento, de comida, de poder se manter, porque muitas vezes as portas para ela, estão fechadas. Mas, o que também não justifica, o erro. Mas a adúltera, ela é abominável, por quê? Porque ela está em busca de luxúria, de luxo. Ela tem um marido, ela tem a casa, ela tem o necessário, mas ela não valoriza aquilo ali, ela quebra também a sua aliança. Então, em ambos os casos, o repúdio é algo abominável ao Senhor. Deus, Ele é testemunho da aliança. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, se dão um para o outro em casamento, você vê,
Deus não se faz testemunha em um aniversário, Deus não é testemunha de um nascimento, mas Deus, ele deixa bem claro aqui que ele mesmo se faz como testemunha da aliança, da união entre um homem e uma mulher. E a Bíblia fala que digno de honra é um leito sem mácula. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a união, né, a aliança, ela não pode ser maculada, ou seja, o leito tem que estar puro, não pode ter uma terceira pessoa. Deus, ele abomina esse tipo de coisa. Então, a pessoa que pratica isso, né, ela está desagradando profundamente a Deus, sabe? Porque a aliança entre um homem e uma mulher, ela representa a aliança, o casamento do homem para com Deus, sabe? Do homem para com Deus. Ele quer, quando o homem ele se entrega para Deus, de corpo, alma e espírito, ele faz uma aliança com Deus, se torna um com Deus, né? Jesus foi um com o Pai. E isso é o que Deus espera de cada um de nós, que nós venhamos a manter o voto, que nós venhamos a manter a palavra. Veja que o próprio Senhor Jesus falou também sobre o casamento, quando o questionaram sobre Moisés ter permitido o divórcio, né? E Moisés permitiu, Jesus disse, que foi por causa da dureza do coração dos homens, ou seja, por causa do egoísmo. O homem, ele começa a ter um egoísmo tão profundo na sua alma que ele começa a desmerecer, né? A pensar só no seu próprio prazer, em si mesmo. E aí o que acontece? Acontece que ele acaba repudiando a sua esposa, né? A mulher muitas vezes também se torna egoísta, também repudia o seu marido e vice-versa. Só que Deus, ele abomina o divórcio. Paulo, ele diz, né, lá no Novo Testamento, que Deus nos tem chamado à paz. Ou seja, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Então, antes de se repudiar, de se enganar, de mentir, de fazer aquilo que é mal, é melhor que cada um viva então a sua vida. Ou seja, é importante que cada um viva a sua vida e que cada um siga em paz, porque Deus nos tem chamado à paz. Deus nos tem chamado a viver uma vida de paz. Então Deus, ele não aceita o divórcio. É uma quebra, né? Essa quebra de aliança é abominável aos olhos do Senhor. Mas se a pessoa, foi repudiada, tanto que a única forma que Deus dá direito à separação é o repúdio, relações sexuais ilícitas, traições. Então, se isso aconteceu e a pessoa não quer mais, ela prefere seguir o caminho dela, então que ela siga em paz, Mas Deus não aceita esse tipo de coisa, esse tipo de traição, tá bom? Então fica aqui mais essa meditação, que Deus abençoe a vocês, e se vocês conhecem alguém que de repente está vivenciando nessa situação, você pode compartilhar esse áudio sim, para ajudar essa pessoa a ter essa iluminação também na mente dela. Deus abençoe a todos.